Saudações! Não é que no meu vídeo anterior eu tenha me esquecido de falar sobre a Turquia quando estava falando sobre o Oriente Médio. O problema é que o caso da Turquia é sui generis. Modo geral, eleição não é uma prática muito comum no Oriente Médio. As democracias lá são poucas. O Irã, o Líbano, com algum esforço, a entidade sionista e, bom, a Turquia, né? Essas são as nações democráticas do Oriente Médio. Ressalva para o caso da entidade, porque metade da população praticamente não vota. Então, não é uma democracia. Mas e o Irã? O Irã é uma teocracia. Fonte Times New Roman 12, né? O Irã não é uma teocracia. O Irã tem eleições livres, minorias podem ser eleitas, mulheres podem ser eleitas. A questão é que a Constituição iraniana prevê um quarto poder, certo? Que é o do líder religioso. É mais ou menos o que informalmente acontece em muitos países do Ocidente, o Brasil, por exemplo. Nós não estamos muito longe de nos tornarmos um crentistão evangélico, não. Inclusive, eu até fiz algumas reflexões sobre isso. Cara, a Rita Lee nos deixou, e o fato incontestável é que ela deixou o mundo mais careta do que aquela em que ela viveu. É um horror ter gente nova, mais conservadora. Eu acho deprimente, para dizer a verdade, para ser honesto. Deixa eu só comprar umas coisinhas aqui no mercadinho. Eu adoro o pôr do sol. Adoro o pôr do sol daqui. De verdade. Se tem uma coisa que o ar poluído por gases tóxicos e minérios estranhos oferece vantagem, é um pôr do sol muito bonito. Hoje nem tanto, porque o ar está até limpo. Bom é quando as indústrias despejam mesmo gás e poluição. Quer dizer, horrível para respirar. Mas o pôr do sol fica magnífico. Mas vamos voltar. Então assim, eleição a gente tem no Líbano, que é um sistema eleitoral complicado, sabe? Não é fácil entender. Tem um jogo de pesos herdado dos colonialistas franceses. É um troço complicado. O Irã, que tem especificidade, é uma democracia também. A Turquia, bom, é uma democracia, né? É um regime, digamos assim, mais autoritário, mas tem um certo verniz democrático. E a entidade sionista, eu acho difícil dizer que aquilo é uma democracia, porque se o país tem 12 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, e 6 milhões têm direito a voto, então isso não é uma democracia, né, de forma alguma. Mas muita gente trata a entidade como se fosse um país democrático. Então vamos colocar a entidade aqui no meio. São 4 apenas os países do Oriente Médio que têm eleição, certo? Como a gente acabou de dizer, a Turquia é um deles. E aí reside o caso sui generis dos turcos. Eles estão próximos de um processo eleitoral. Então, a eleição vai definir os rumos da Turquia e, portanto, vai influenciar enormemente o estado das coisas no Oriente Médio. Já fizeram um candidato abençoado pela OTAN e pelos Estados Unidos, né? Já tem um lá, um ungido. E o outro candidato é o Erdogan. A gente tem que falar um pouco sobre o Erdogan. O Erdogan é um sujeito complicado, sabe? Ele é um sujeito muito complicado. Cara, eu acho essa flor linda. É uma das favoritas da minha mãe. A gente aqui chama de primavera. Não sei como chama aí na terra de vocês. Mas enfim. O Erdogan, ele é anti-kemalista. Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna, autor do genocídio contra os armênios, ele tinha ilusões a respeito de uma plataforma ocidentalizante que, se adotada, acabaria
fazendo a Turquia ser aceita na Europa, certo? Ele era um modernista ocidentalizante. Erdogan não. Erdogan, ciência, de que isso nunca ia acontecer. Os europeus jamais aceitariam os turcos como iguais entre eles. Então, ele virou a geopolítica da Turquia para a direção do Oriente Médio, certo? E transformou a Turquia num ator relevante no Oriente Médio. Ele iniciou um processo, digamos assim, pan-túrquico, avançando sobre as nações túrquicas que vieram da União Soviética, são elas o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão e o Turcomenistão. Além de apoiar as minorias túrquicas no Iraque, na Síria, na Federação Russa, estamos falando aqui especificamente do caso dos tártaros. Isso não fez dele alguém com amigos, certo? Na verdade, eu já estive na Turquia, eu já estive em Istambul. O fato é que ninguém gosta de turco, gente. De verdade. Nenhum dos vizinhos deles gostam deles. Não vou dizer que é ódio, não. Por exemplo, a raiva dos gregos contra os turcos é superestimada. Povo por povo, eles não se odeiam. Embora governo por governo, bom, aí a gente tenha problemas. Os iranianos têm um relacionamento difícil com Erdogan. Os russos têm um relacionamento muito complicado. A Síria, bom, aí já é, né? O Azerbaijão comporta-se quase como um títere, né? O Aliyev é praticamente um títere do Erdogan, o que não é uma coisa boa, principalmente não para o Irã nem para a Armênia. Então, o que aconteceu na Turquia, em resumo, vai influenciar muito o destino de todo o Oriente Médio. Porque no momento a Turquia faz parte da OTAN, mas ela é o membro mais complicado da Aliança do Ocidente. De longe o membro mais complicado da Aliança do Ocidente. Certo? Por quê? Porque franceses, britânicos e americanos, comandantes da OTAN, tentaram dar um golpe de Estado e derrubar o Erdogan. Evidentemente isso não deixou ele feliz. E ele tem memória, sabe? Ele não esqueceu disso. Perfeito? Ajudou ele a ter pretexto para fazer um limpa, né? Como assim um limpa? Ele acabou com a maçonaria da Turquia. Ele virtualmente demitiu e prendeu ou expulsou do país, exilou todos os delegados, os promotores de justiça e a grande maioria dos juízes, que fazia parte dessa organização maçônica liderada por um infeliz que está nos Estados Unidos. Ele se livrou desse povo. Isso garantiu para ele um poder mais estável, e uma própria liderança mais estável. Agora, a Turquia passa por problemas, tem uma inflação elevada, moeda desvalorizada, tem desemprego. E ele lidou mal, a verdade é essa, ele lidou mal com o terremoto. Ele lidou muito mal com o terremoto. Sabe, esperava-se mais dele. Os turcos são muito solidários. Eles foram muito solidários entre si, os países vizinhos foram solidários. Agora, embora muita gente não foi solidária com a Síria, né, que passou pela mesma coisa. O Brasil, graças a Deus, foi solidário tanto com a Turquia quanto com a Síria. É um momento muito difícil, certo? Então, ele, na visão da maioria do povo turco, poderia ter lidado melhor com a situação. Mas ele tem trunfos, certo? A autossuficiência tecnológica, o orgulho turco renasceu, certo? Então, ele tem um apoio religioso, né? O islamismo praticado na Turquia, é claro, lá tem xiita, lá tem sunita, tudo mais,
Mas isso é que distingue a Turquia do Azerbaijão. O Azerbaijão é majoritariamente xiita. Por quê? Porque fez parte do Irã por muitos e muitos séculos. Certo? Inclusive essa é uma coisa que eu ainda quero debater. O Azerbaijão fez parte do Irã por muito tempo. Deixou de fazer em 1857, depois de uma guerra contra a Rússia. Que a Rússia tomou o Azerbaijão para ela. Então o Azerbaijão, apesar de túrquico e falar um idioma bem parecido, tipo o português e o espanhol, o Azerbaijão é xiita. Não é que a Turquia seja sunita, estrito senso. Ela é sunita no senso lato, com forte influência tencrista e daquele povo místico, eu esqueço o nome, que na Turquia tem relevância. Aquelas pessoas que dançam são um pouco mais místicas, aquele tipo de islamismo tem um apelo bastante razoável na Turquia. A Turquia não é um lar de fundamentalistas, embora tenha dado uma certa guinada na direção de uma prática religiosa mais intensa. Não é uma nação tipo um Brasil, não virou um Brasil, sabe? Crente, muito reaça, não. A Turquia, apesar de tudo, é um país dos mais liberais do mundo islâmico, certo? Por bem ou por mal. Mas enfim, opa, o pôr do sol tá acabando, então para também, gente, me perdoe. Mas enfim, o Erdogan, nesse processo eleitoral, ele não está sozinho, certo? Não está sozinho mesmo. Porque o fato, gente, é que a China e a Rússia não vão simplesmente entregar o país na mão do Ocidente, na mão da OTAN, na mão dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer mesmo. Então, como nós temos um processo eleitoral complicado, dentro de uma estrutura que, bom, a gente pode chamar de democracia, mas com ressalvas, o jogo não está perdido para Erdogan. Rússia, China e até Irã, por mais que tenham rusgas com o Erdogan, e eles têm rusgas, certo? Eles não vão simplesmente entregar o país nas mãos do otanista, certo? Não vão entregar o país nas mãos do otanista. De toda forma, a questão aqui, a questão que tem que ser analisada, é que as eleições de lá, caso sejam vencidas pela atual oposição otanista, atlanticista, bom, aí muda as coisas. A Turquia pode normalizar a relação dela dentro da OTAN, pode se afastar da Rússia, se afastar do Irã, se aproximar de Israel. Então tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Por isso que nós não tratamos da Turquia especificamente na nossa primeira análise de hoje sobre o Oriente Médio. Tá certo? É isso. A Turquia é um país mais complexo, vamos dizer assim. Ok? Então é isso. Tem uma ótima... Aqui já são 6 horas, eu acho, né? Se não tiver isso. É próximo. Tem uma ótima tarde, noite, de manhã, de madrugada, a hora que você estiver assistindo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe. Gente, o YouTube não vai me ajudar. Para esse canal crescer, eu preciso de cada pessoa que me vê e ouve compartilhar. Ok? Até.